Seja bem-vindo a mais um Papo de Gênios, com vocês Danilo Bezerra, ao meu lado o gênio Luiz Balda. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia, mais uma vez aqui com você. Mais uma vez juntos, e hoje nós temos um papo excelente. Aliás, todo papo é muito bom, né? Mas o convidado de hoje... O convidado de hoje, ele é mais do que uma pessoa comum. Ele é um verdadeiro maestro de negócios. Com vocês, Sérgio de Paula. Tudo bem, Sérgio? Aí sim. Salve, salve, maestros e maestrinas aí que nos ouvem. Tamo junto. Prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre decisão, é isso? Isso mesmo, olha Eita, só. Espetacular, hein? Vamos que vamos. Tudo envolve decisão, né? Tudo. Inclusive a decisão de estar aqui hoje, hein, Sérgio? Com certeza. Absolutamente tudo. Algumas decisões, porém, são inconscientes, né? Grande parte delas, mas houve uma decisão ali, ainda que a gente não tenha tomado ela de maneira intencional. Adorei, porque as inconscientes, essas dão o que falar, né? Porque quando a gente racionaliza e percebe, aí tem assunto para reflexão, né? Mas as inconscientes, se parar pra pensar, a gente se deixa levar, inclusive pelas inconsciências, que a gente tava falando agora há pouco, antes de começar a gravar aqui. Você se deixar levar é uma escolha. Vou me deixar levar. Pra mim é indiferente. Então, vamos ver. Se rolar, eu topo, né? Então, esse tipo de decisão, de escolha é muito interessante também. Muito interessante. E já que a gente introduziu, já entra no assunto, né? Nós somos objetivos, né? Pelo visto. Vamos só fazer uma introduçãozinha rápida aqui, pra quem tá do outro lado também conhecer melhor o Sérgio. Eu já dei uma stalkeada, já de alguns anos essa stalkeada, né? Que a gente se conheceu numa jornada ainda esse ano, mas bem no comecinho, né, Sérgio? Foi bem no comecinho. E tive o prazer não só de conhecê-lo, quanto participar já, Luiz, como eu comentei com você, de processo de mentoria com o Sérgio. Já fui para uma das cidades que ele morou, que a gente vai falar bastante sobre isso, estudar e aprender. Eu acho que foi um dos únicos que levou as pessoas para o Nordeste para estudar, hein, do Brasil. É verdade, essa era uma das minhas metas, de verdade, e ainda tenho vários pezinhos lá, de fazer com que pessoas, principalmente do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, saiam daqui dos grandes centros e vão para Natal também para estudar. Por que só o povo nordestino precisa aprender com o pessoal do Sudeste, né? Lá tem muitas pessoas extremamente inteligentes, capacitadas, e eu acho que todo ser humano é, por natureza, um pouco bairrista. E aí você fica com orgulho enorme, né, de ver esse ciclo se invertendo e as pessoas indo lá não só para lazer, mas também por conhecimento e de quebra com um lazer espetacular. Com um lazer espetacular. É um dos únicos eventos que você sai para tomar um arzinho e tem um mar maravilhoso do outro lado, tá? Não é igual São Paulo, que você vê uma avenida. O coffee break é de frente para o mar, né? Coffee break à beira-mar. Dá vontade de falar, Sérgio, para um pouquinho esse assunto aí, tá top, viu? Mas vamos dar um pulinho na piscina ou no mar, a gente escolhe, no caso, né? É isso aí. Muito legal. Sérgio, então, além de todo esse processo que você faz, né? Para quem ainda não conhece o Sérgio, é só @Sérgio de Paula? Exatamente, @Sérgio de Paula. Legal. Além do processo que você faz como mentor e maestro, né, de muitos empresários, que eu vi lá que já são mais de 400, né, nessa trajetória. Conta um pouquinho pra gente da onde que veio o Sérgio, como que começou todo o seu histórico profissional e também pessoal, fica à vontade. Aqui é pra gente abrir o coração. Eu tô curioso, hein? Vamos resumir, então, aqui quase 38 anos É simples, você tem alguns minutos. Exatamente. Não, pode... O Danilo já trouxe aqui, nós somos objetivos e gosto de ser também. Eu nasci em Belo Horizonte, filho de uma família com 5 irmãos, pai e mãe sem instrução. E passamos muitas dificuldades ao longo da vida, né? Talvez não seja diferente de você, Danilo, de Luiz e de quem está nos ouvindo também, né? Uma história de superação como é de muitos brasileiros. Consegui formar em engenharia de produção através de uma bolsa de estudos obtida através do ProUni, né? Fiz a prova do Enem. Voltando um pouquinho mais para trás, né, tive dificuldades ali de estudar, acabei formando com supletivo, aquele negócio, faça segundo grau em 6 meses, faz uma prova lá, deu certo. E aí depois, muito cedo ali, eu percebi que eu tinha que estudar. Mesmo tendo parado de estudar por volta de 15 anos ali na 8ª série, logo que eu estava ali com 18 para 19, eu percebi que, apesar de não vir de uma família que tinha estudo, que naquela época e naquele contexto, eu tinha que estudar para me dar bem. Hoje eu até penso levemente diferente. Eu acho que o empreendedorismo ele requer um outro tipo de estudo. A internet trouxe um outro contexto, né? Exatamente, mas voltando aí a 15, 20 anos atrás, praticamente, ter o diploma e tal, não vi outra perspectiva de ascender socialmente falando. Então eu fiz o supletivo, consegui a bolsa de estudos do ProUni, me formei em engenharia de produção. Ao longo dessa jornada fui trabalhando
Vender picolé, entregar panfleto, Olha. entregar marmitex. Isso tudo em BH? Isso tudo em BH. E quando eu passei, aí quis fazer concurso, porque eu queria uma renda garantida. Na época eu procurei o melhor cursinho de BH e já entrando aqui... Aliás, puxa vida, esse papo aqui vai render. Vai render. Cada momento da minha história eu percebo várias decisões. Primeiro vamos contar a decisão do curso. É isso que eu ia Engenharia perguntar. de Por que produção. engenharia, né? Depois eu entendi que eu já tinha um pensamento de engenharia de produção, porque eu entendi que eu tinha que fazer faculdade, e aí eu fui numa mostra das profissões que a Universidade Federal propiciou, e lá tinha a nota mínima que você era necessário, né, nos últimos vestibulares, que o último candidato entrou, e o salário médio. E aí eu procurei correlacionar qual que era o curso mais fácil de entrar, que tinha o melhor salário. Olha e aí só. esse curso era engenharia de produção. Era dos cursos, abre aspas, mais fáceis de passar, o que tinha o maior salário. E aí eu fiz essa escolha. Já não consegui equalizando. passar na Federal, mas consegui uma bolsa de estudos na Faculdade de Pitágoras. E dizem que não é tão difícil entrar, mas sair que é o problema, né? Estudar esse tanto que esse povo estuda, essa turma estuda muito, né? Como tudo na vida, né? Um funil, né? Muitos entram, poucos saem. Então, ali já foi um processo decisório e foi também uma identificação de engenharia de produção. Era um curso muito amplo e eu não sabia exatamente o que eu queria. Então, entrando no processo decisório, eu falei, bom, já que eu não tenho tanta certeza, qual curso me dá mais possibilidades para quando eu estiver mais maduro, definir o caminho que eu vou seguir. E aí eu vi que era engenharia de produção. Muito interessante, Sérgio. A gente tem muito espectador que, de fato, está nesse momento, independente da maturidade e da idade, de ainda não sei muito bem o que fazer da vida. Então, o que você acha que é um gatilho interessante para essa primeira tomada de decisão, independente da idade? Ou você acha que a idade interfere? Acho que tudo interfere, né? Vocês são grandes especialistas aí em tomadas de decisão, mas eu acho que, assim, analisar os contextos é fundamental, mas coisas que eu acho que são genéricas e que podem influenciar, o quanto eu posso voltar atrás dessa decisão ou não. Por exemplo, eu tenho vontade de ter uma tatuagem e eu não fiz uma tatuagem até hoje e creio que nunca vou fazer. E respeito demais quem tem, admiro e gostaria de ter. Mas uma das coisas que eu gosto é de não ter decisões que são definitivas. Esse curioso isso, viu? ponto é interessante. Também tenho vontade de ter uma tatuagem. A gente conversa muito sobre a diferença entre escolha e decisão. Normalmente, escolha, você pode voltar atrás ou você tem a possibilidade a curto prazo de fazer uma nova. Uma nova. Né? A gente tava falando. Com um impacto bem menor. Né? Não impacta ninguém ou impacta poucas pessoas, ou o lado financeiro também poucas vezes. Então, vou pra praia, né? Ou eu vou pro campo, né? Então, aquilo ali não te impede de ter a segunda opção. Né? É uma escolha. Eu peço sorvete de morango, eu vejo meu filho pequeno. É sempre, né? Será que eu pego de morango, que eu já sei que é gostoso, ou eu pego um de pistache que eu nunca chupei? Isso é uma escolha. Por quê? Porque se ele pegar, ele tem a condição de ou jogar fora, ou numa próxima oportunidade não pedir aquilo. Já uma decisão é outra coisa. Como você falou, a tatuagem é uma decisão. Você não vai tirar da pele mais. Existem decisões que elas estão no meio termo, né? Elas não são irrevogáveis e retratáveis, mas é difícil você voltar atrás. A escolha de um curso, eu creio que seja um pouco isso, porque é fácil depois você abandonar. Né? Começar de novo, começar de novo. É plenamente rumo, né? possível, mas não é tão comum. Então, muitas vezes é uma decisão importante, né? Mas voltando à história aqui para comentar uma decisão mega importante que eu tomei recentemente, né? Então, me formei em engenharia de produção e consegui mudar de vida quando eu passei no concurso da Petrobras. Quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha... Bela pergunta agora, hein? Vou precisar fazer conta. Mas 24 anos aproximadamente, quando eu ingressei na Petrobras. Olha só. E aí saí de Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro. Minha família fez uma festa para mim, né? Colocou faixa. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Isso que eu ia perguntar, a decisão, o aspecto familiar impactou bastante nessa escolha sua? Do curso? Não, do curso não, porque qualquer coisa que eu fizesse era... Ia ter que sair de lá, basicamente, era um feito. Não, nunca imaginei que eu sairia de Belo Horizonte, nunca passou pela minha cabeça.
mas a escolha do curso, ela não foi determinada pela minha família, Entendi. sim uma ambição pessoal, objetivo né? mesmo, De querer ganhar um bom salário, etc. Aí fui, né, fazer o melhor cursinho preparatório para concursos em Belo Horizonte. Na época, eu queria muito passar na Polícia Federal, era meu grande sonho ser policial. Isso acabou passando para o meu filho ali no gene, que ele tem essa vontade, né? Apesar de bem pequeno, ele fala muito disso. E aí, na época, eu era office boy e ganhava um salário mínimo. Apesar de eu fazer a faculdade, eu ganhava um salário mínimo. E eu tomei a decisão de bater na porta da escola preparatória para concursos, chamado Méritos, em Belo Horizonte, quem é de lá conhece, com o meu contra-cheque na mão e pedir o diretor da instituição um descontão ou uma bolsa de estudos. Alguma forma que você conseguisse pagar. Pagar. E eu lembro que o curso era R$100 a mais do que o meu salário, o cursinho. Então, assim, era impossível para mim pagar, até porque eu tinha N outras despesas. E ele me deu uma redução, acho que de 70%. E hoje, enquanto empresário do ramo de ensino, eu fico pasmado, às vezes, quando eu percebo que alguém está sem condição de fazer, quer fazer, mas a pessoa não toma a decisão de pedir. E aí, usualmente, nesse caso, eu também não tomo a decisão de oferecer uma bolsa ou um comentar descontão. exatamente. Exigiu uma dose de coragem, uma dose de ousadia e uma dose de querer muito grande também. Coragem, ousadia e humildade, que talvez falte um pouco para as pessoas isso, porque querendo ou não, é entre aspas, você se rebaixar um pouco, você pedir um desconto, uma bolsa, uma exposição. E aí eu fiz isso e certamente se não fosse esse cursinho preparatório eu não teria conseguido passar na Petrobras. Teria sido uma história bem diferente, né? E aí tive toda a jornada, né? Fui coordenador, gerente, diretor, mudei algumas vezes de estado, né? Fui diretor de uma subsidiária, até que, avançando 13 anos na história, tomei a decisão de sair da Petrobras, depois de ter atingido um cargo executivo na empresa, com salários aí realmente de dezenas de milhares de reais, e um emprego público garantido. Não é aquele emprego público qualquer, entre aspas, onde você ganha relativamente pouco. É um dos empregos públicos que melhor pagam. Muitas pessoas queriam estar no seu lugar, basicamente. Muitas, e isso era uma das coisas que mexeu muito comigo nesse processo decisório, porque eu entrava dentro do Uber, por exemplo, para me deslocar para um lugar, e eu ficava pensando, cara, esse cara, ele queria muito estar no meu lugar. E todas as pessoas que eu encontrava, todas praticamente, eu olhava e falava, cara, esse cara ganha 1/10 do que eu ganho. Será que é justo eu estar abrindo mão disso aqui, sendo que muita gente queria estar? Isso, de alguma forma, me afetava muito. Olhar para o outro e pensar que, puxa, o que eu tenho, o outro quer e eu estou dispensando. Será que é correta essa decisão? E esse ponto, a gente dando um pouco mais de ênfase nessa tomada de decisão, porque dá uma sensação de que, tomei uma decisão. Mas vamos colocar uma lupa ali. Como que foi? Quanto tempo levou entre você começar a pensar nisso? Porque a gente sabe que provavelmente tenha sido uma construção. Né? Você iniciou um processo, você identificou, você conseguiu visualizar tudo isso que você falou agora, você deve ter conseguido parar. Você parou para visualizar. Olha o que eu tenho, olha o que eu sou, olha de onde eu vim, olha como eu me transformei. Então, essa sua visão agora, né? do seu, naquele momento, uma fotografia daquele momento. E daí você começou a visualizar onde você poderia chegar ou o que você poderia fazer. Esse processo todo, ele foi lento, ele foi rápido, ele te tirou o sono, você compartilhou com amigos, com a esposa, como é que foi isso? Esse processo de tomada de decisão ele foi extremamente lento, deve ter demorado uns 2 anos. 2 anos? 2 anos. As pessoas ouvindo, desculpa te interromper, mas dá uma sensação que, foi assim. Do dia pra noite, né? Pensei e vi que era melhor, vou embora. Pra deixar claro, então foram 13 anos ao todo. 13 anos ao nessa todo trajetória dentro da Petrobras. Pouco mais de 13 anos. Onde você passou por diversos níveis hierárquicos. Aí, né? para chegar nessa decisão, entrei como engenheiro de produção júnior, fui crescendo, virei coordenador, gerente, diretor de uma subsidiária que fatura mais de 300 milhões de reais por ano. Conduzi a liderança dessa empresa por volta de 4 anos. E há aproximadamente 6 anos, de maneira paralela à minha carreira corporativa, eu comecei a empreender na Vox2U, Escola de Oratória e Comunicação. E fui ali começando com a cara e com a coragem, fui anexando competências.
E a empresa foi crescendo, foi tomando uma dimensão bacana. E aí eu abri uma outra empresa, que é o meu negócio de mentoria, o Maester, né, o programa de mentoria empresarial, onde eu ajudo donos e donas de empresas de serviço a terem mais lucro e liberdade através, né, de um processo de mentoria. Isso tudo foi tomando uma dimensão e eu me vi num momento onde eu estava trabalhando muito mais do que é o saudável. Porque eu tinha 3 chapéus, né? Tinha o chapéu da Petrobras, o chapéu da Vox e o chapéu do Maester. E com 3 filhos. Um filho para cada empresa. E aí eu vi que eu precisava reequilibrar isso do ponto de vista pessoal e que eu precisava tirar o pé de algo. E aí que eu comecei a pensar, puxa, será que faz sentido eu sair da Petrobras? Esse foi o gatilho inicial? O gatilho inicial foi perceber que eu não estava muito satisfeito com a minha vida pessoal, que eu entendia tudo aquilo que estava acontecendo, eu estava muito grato por tudo aquilo, mas que era chegada a hora de equilibrar um pouco melhor a vida pessoal e a vida profissional. Posso voltar só um pouquinho? Quando a gente fala agora desse gatilho, eu queria voltar num gatilho anterior. O que te motivou a, estando num trabalho bom, gostoso, qualificado, onde você estudou para estar lá, e daí você fala, peraí, eu quero alguma coisa em paralelo. Excelente. Né? Esse gatilho é muito interessante. Muita gente se identifica exatamente porque nossa cultura gera isso de, não, vamos gerar uma segunda receita. É tudo voltado para o dinheiro. Às vezes não é. Pelo contrário, às vezes você quer empreender por outros fatores, né? E para você, Sérgio, o que te fez, né? Te conduziu a isso aí? Excelente. Às vezes não é e às vezes né? No meu caso, sendo muito transparente, apesar de assim, ter à época um salário que eu nunca imaginei ia ter, uma posição já de liderança, onde eu me realizava, eu vi, na verdade, eu acho que se eu falar que foi só a grana, eu vou estar mentindo, né? Se eu refletir mais sobre essa tomada de decisão de abrir um negócio à época, acho que ele foi pautado muito na pirâmide de Maslow, onde você tem suas necessidades básicas satisfeitas e você quer a autorrealização. Então, como membro de uma organização, de uma empresa qualquer que seja, muitas vezes, né, você tem certas limitações. Afinal de contas, a empresa não é sua. E aí, talvez, eu penso que eu queria exercer de uma maneira mais plena aquilo que eu vim exercer aqui na Terra, né, que todos nós viemos exercer. Então, começou com uma inquietude assim de, cara, eu posso mais do que eu estou fazendo. Acho que foi esse o insight. Eu posso mais do que eu estou fazendo. E eu lembro também que eu observava gente que, ao meu ver, com todo respeito a essas pessoas, mas que eu julgava como menos qualificadas, menos resilientes, etc., estavam empreendendo e estavam ganhando dinheiro. Falei, opa, peraí. Eu acho que tem um espaço aqui para eu fazer alguma coisa também, porque eu estou vendo pessoas que não são tão qualificadas assim, empreendendo e está se dando bem. Então foi um misto dessas duas coisas e um olhar para dentro e falar, puxa, eu acho que eu posso realizar mais também. E eu lembro eu fui fazer um curso, um treinamento de oratória por conta própria, assim, levei a minha esposa, era um treinamento muito simples, de um dia, um final de semana, com uma pessoa muito simples, Felipe Guedes, um treinador bem bacana. E aí no dia, aí ele falou, quem quiser ser mentor, ser monitor em outros treinamentos pode vir. E era uma galera muito jovem, muito simples, a maioria universitária, e eu era lá, gerente da Petrobras e tal. E aí eu falei com minha esposa, eu vou ser monitor dele. Aí ela perguntou assim, por quê? Você tá doida? Como assim? E a pergunta dela fazia total sentido, porque ser monitor lá era limpar o chão, servir a pipoca, os negócios. E eu falei com ela assim, eu não sei, e aqui assim, é a mais pura verdade que eu vou trazer para cá, porque chega a arrepiar. Eu falei com ela assim, eu não sei por que eu vou ser monitor dele, mas lá na frente isso vai fazer sentido. E foi exatamente com o que eu fui empreender depois. Inclusive eu convidei ele, aí ele, por uma questão específica não pôde, me deu um direcionamento, foi quando eu conheci a Vox2U e comecei a empreender. E você já era casado nessa época? Já era casado com a minha esposa. Como que foi a tomada de decisão voltada para a profissão e para o lado financeiro, né? Que tinha ali uma relação com a família, né? Porque só a esposa trabalhava, as pessoas se identificam muito, eu vejo por mim também, daqui a pouco eu vou falar até um pouco, mas eu vejo que as pessoas se identificam exatamente disso, porque às vezes você toca num assunto e a pessoa tem uma chamada muleta, eu sempre falo isso. Sim. Que ela fala, mas ele não tinha filho.
Daí você fala, não, eu tinha. Ah, mas ele não tinha dívida. Ah, mas... Porque, na verdade, você tem características de liderança, você já exercia um cargo de liderança, e a gente que tem características de liderança tende a se comunicar de uma forma um pouco mais suave, mais clara, e a gente tende a arriscar mais. Isso dá pra ver em você aí que o seu perfil nítido. É nítido, né? Mas eu queria saber como é que foi, porque a galera de casa, pra falar, ó, peraí, ele também tinha uma vida que não é assim perfeita. De repente a esposa não concordava, às vezes estava com um filho pequeno no mesmo período, às vezes tinha uma dívida no mesmo período. Você não esperou um momento perfeito, né, pra acontecer tudo isso, pra tomar essa decisão. Eu confesso, Luiz, que assim, a minha vida estava estável. Essa decisão especificamente, a vida estava estável no sentido financeiro. À época, eu só tinha a minha filha mais velha que não mora com a gente, de 16 anos. Então, as condições eram favoráveis para a decisão de empreender. Por outro lado, eu estava extremamente numa zona de conforto. Não tinha motivo nenhum para empreender. No vespeiro, né? Tinha acabado de construir uma casa maravilhosa em Araraquara. Tava tudo bom. E eu fui, entre aspas, arrumar uma sarda para me coçar. Então, nesse contexto era isso. A vida estava tudo favorável e ainda assim eu quis ir. Entrando no lado do cônjuge, para comentar com os ouvintes aí que acompanham o trabalho de vocês em especial, eu acredito que o cônjuge, ou ele é um acelerador, ou ele é uma âncora. Dificilmente vai ser uma pessoa neutra. Mas independente dele ser uma âncora ou não, cabe a quem quer fazer a tomada de decisão a fazer com que aquela pessoa deixe de ser uma âncora. Porque nós temos que ser o protagonista da nossa vida. Então, se a minha esposa não me incentiva em algo que eu acho que é importante para mim, eu tenho que conceber os meios necessários para que ela me incentive. Isso é muito curioso. Talvez o não incentivo dela é pelo meu histórico, é pela minha capacidade de vender o projeto. Porque é muito fácil se apoiar nessa questão de ela não me apoia, ou ele não me apoia. Só que não leva em consideração muitas variáveis, né? Que é como você comentou, né, Sérgio? Primeiro, qual que é o meu histórico? Segundo, por quanto tempo eu transmiti e como eu transmiti esse desejo, essa vontade de fazer essa mudança. E quem geralmente projeta no próximo essa questão que é uma autorresponsabilidade, não deveria estar projetado, já pega essa âncora, né, Luiz? E fala assim, não me apoia. Então eu vou assim mesmo, ou eu não vou fazer nada. É como alguém que vai apresentar um projeto para um investidor, o investidor não topa investir naquilo e você culpa o investidor, né? Exatamente. Então, na verdade, de alguma forma você não fez o olho do investidor ou do cônjuge brilhar com aquela ideia. Sem dúvida. Eu uso muito o termo muleta, né? Eu trabalhava na DHL, aqui na cidade de Louveira, estado de São Paulo, e já estava há 6 anos. Venho de grandes empresas também, mundo corporativo, atingi um cargo interessante, com salários interessantes, e eu pedi para sair. Né? Então eu ia tirar um ano sabático e esse processo todo que desencadeou a criação do método Gênios aí, que é um método para auxiliar na tomada de decisão, porque muitas vezes você se encontra sozinho naquilo. Um líder normalmente ele é sozinho, né? Um CEO de empresa, eu vejo muito pessoal que é líder de empresa, o CEO, ele não tem com quem compartilhar. Né? E esses grandes empresários, CEOs e líderes, eles tomam muitas decisões. O tempo, a vida, eles são pagos para tomar decisão. E grandes decisões, muitas vezes, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, que envolve dinheiro, tudo mais. Agora, assim, com 2 pessoas que vieram do ramo corporativo, vamos colocar assim, com bastante bagagem, bastante experiência, essa tomada de decisão constante no ambiente corporativo, que se transforma numa habilidade, ela vem sendo desenvolvida. No âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito de relacionamento, isso é fluido da mesma forma ou não? Quando se trata de algo pessoal, acaba sendo um pouco diferente essa tomada de decisão? Eu creio, é uma boa pergunta, mas eu creio que seja diferente. Eu também acho que... Vai aí, toca você, depois... Porque no mundo corporativo, muitas vezes as decisões são muito racionais. Eu ia falar exatamente isso. Elas não são tão... Não tem tanta emoção envolvida. Às vezes tem feeling, mas feeling a tradução seria um sentimento, né? Mas não é a mesma coisa, né? O feeling é aquela incerteza, mas que você vai... meu feeling diz que a gente tem que ir para esse mercado, diz que não tem que ir. Não é emocional a decisão. E muitas vezes numa esfera pessoal, onde você tem que tomar uma decisão de casar ou separar,
a cidade que você vai morar, sair ou não do emprego. Tem uma carga emocional absolutamente preponderante na decisão, né? Já no corporativo, nem tanto, né? E justamente essa carga emocional, ela traz um desafio nessa tomada de uma forma diferente de decisão? Sem dúvida. Pare e pensa na hora que você for comprar alguma coisa. Quando você compra por necessidade, que ela é racional, é muito mais fácil. Então você vai para um casamento e você precisa de uma camisa da cor azul. É fácil comprar. Você precisa daquilo, você olha só se você tem dinheiro ou não. Tem uma utilização rápida? Tem uma utilização, é necessário, você não tem para onde fugir. Já você tem várias camisas e você entrou numa loja e viu uma camisa azul, será que eu levo? Quanto custa? Será que parcela? Eu tenho necessidade. Você começa a envolver outros fatores. Uma empresa ele vai diretamente para o mundo capitalista. Ele é só dinheiro. Então, contratar, demitir, autorizar um projeto, montar um budget, ele é todo voltado para esse lado financeiro. Já na vida, como o Sérgio falou, ele vai muito para o lado emocional. Por isso que as pessoas se colocam em xeque. O tempo inteiro elas se questionam. Por quê? Porque é uma decisão que envolve muito o lado emocional. Quando você fala de mudar de país, a primeira coisa que a pessoa pensa, ou de cidade, é quanto eu vou gastar lá. Depois dessa primeira etapa passada, que é o quanto eu vou gastar lá, ela vai passando por outras etapas até chegar na parte totalmente sentimental. A distância da família, se tem um hospital bom para os filhos, como é a escola dos filhos, se ele consegue, passar fazer o esporte preferido dele lá. Você vê que vai tudo para um lado já de sentimento e é onde começa a emperrar, porque na verdade não tem certo e errado. No trabalho é muito comum, eu me recordo aqui de decisões mais complexas, certamente o Luiz deve conhecer o modelo decisório de árvore de decisão, onde você atribui uma probabilidade para cada uma das variáveis que existem. Então, muitas vezes, no mercado corporativo, você não tem todas as informações. Por exemplo, um processo judicial. Você atribui um percentual, então, que você pode ganhar ou perder aquilo. E a soma dessas probabilidades vão te levar a um resultado financeiro maior ou menor. E aí você vai tomar a decisão em cima daquilo. Então, no final do dia, sempre vai conduzir realmente para o lado financeiro. Agora, o curioso é que, já que você é um maestro empresarial, né? E eu quero entrar um pouco nesse ponto também. Uma curiosidade, a gente falou então sobre a questão emocional na tomada de decisão familiar, no quesito relacionamento. Agora, eu fui e sou empresário desde que eu me conheço por gente, quando comecei meu âmbito profissional lá com os 16 anos. O pequeno empreendedor, aliás, o empreendedor, o pequeno empresário, você acredita que ele tem essa bagagem emocional nas tomadas de decisões, na abertura ou na condução do dia a dia de uma empresa? Seja o empresário ou o empreendedor que trabalha ali com a esposa ou que tem um time pequeno, e você acha que isso é uma virada de chave que é necessária? Ir mais para essa metodologia racional, se apoderar mais de métodos que o mundo corporativo, em sua maioria, oferece? Eu respondo com muita propriedade, Danilo, tendo mentorado diretamente, né, mais de 400 empresários, e aí são pessoas que me pagaram, né, não é que eu aconselhei no Instagram, pessoas que me pagaram para isso. Eu posso te dizer que na maioria absoluta das vezes falta muita competência para empresários, mesmo para aqueles que já têm resultados relevantes do ponto de vista financeiro. Porque muitas pessoas que têm uma trajetória como a sua, de ter começado a empreender com a cara e com a coragem, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que assim, o fracasso ele é um melhor professor do que o sucesso, né? Porque quando você fracassa, você reflete e vê onde você errou. E quando você é bem sucedido, o ego vai lá para cima. Então, às vezes, o empresário ele vai tendo ali pequenos sucessos e ele não aprende tanto. Diferente, por exemplo, de quem vai para um mercado corporativo como nós fomos, né, Luiz? Onde, se você não tiver uma competência, você está fora. A concorrência é grande, né? A concorrência é muito grande e você está fora. E o pequeno empresário, às vezes, ele pode se dar bem sem uma... Às vezes, ele tem uma competência específica do nicho dele. E aqui... E com essa competência ele pode ir longe. Vamos pensar na coisa mais simples aqui, um barbeiro, por exemplo, de um pequeno empreendedor. Às vezes ele corta muito bem cabelo e ele pode ter uma renda muito boa porque ele corta muito bem cabelo. E às vezes ele coloca outra pessoa ali para trabalhar e pode ir crescendo. Mas certamente, se ele não tiver um conhecimento de gestão, de liderança, de pessoas, de processos, de marketing,
ele vai ficar muito limitado dentro do crescimento dele. Um ponto que é interessante, que eu queria até te fazer essa pergunta é, você acredita que além dessa falta de habilidade para algumas coisas, como gestão, por exemplo, que a gente vê muita gente com dificuldade, então pequenos empresários, eles abrem vou abrir uma loja de roupa de bebê. E porque tem filhos, e porque gosta daquele assunto, porque aquilo dá prazer, e aí às vezes ele deixa de ter a parte de gestão. Mas você acredita que além dessas habilidades que faltam, você acredita que falta clareza no objetivo real que aquela pessoa espera? Então, por exemplo, quando você falou, eu vou sair do meu trabalho, ou em paralelo, eu vou abrir uma franquia, é uma franquia? Uma franquia. Uma franquia da Vox. Com que objetivo, com que clareza? Para você que vem do mundo corporativo, muito provavelmente sua mentalidade ela organiza as pecinhas de quebra-cabeça muito fácil. Para um empreendedor, uma pessoa que não tem esse modelo de gestão já maduro, será que não falta clareza para aquela pessoa? Ela simplesmente fala, eu quero montar uma loja de roupinha de bebê. Será que não falta um objetivo? Eu quero, sei lá, montar o porquê, né? O porquê daquilo, ou qual o tempo que eu espero daquilo. Ou né? será que existem outras opções Será que... além desse Boa. momento que eu estou, desse desejo que eu tenho? Por exemplo, no maternar, como você bem colocou, é muito óbvio ir para a linha da maternidade. Mas daqui a alguns anos, quando passar esse sentimento mais aflorado e se tornar o dia a dia, ser pai, ser mãe, pode ser que aquele objetivo inicial já tenha se transformado. Né? Porque ele fica descartável, Muitas porque a gente se ilude, né? Muitas pessoas, na verdade, dizem que estragaram o hobby que tinham. Já ouvi isso. Porque começaram a fazer monetizar o hobby. Como diferenciar essa questão? Se é um hobby, que eu acho que é isso que você está colocando, né, Luiz? Se é um hobby ou se de fato é uma pretensão profissional. A pergunta do Luiz é se as pessoas têm clareza do porquê elas estão tomando aquela decisão, né? Eu acho que muitas vezes realmente não, né? Muitas vezes, ou essa clareza é um motivo muito, muito raso, né? Por exemplo, vou empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Mas por que você vai empreender nisso? Porque eu acho que tem oportunidade no mercado. Só isso? Ou será que tem mais alguma coisa? Então, acho que muitas vezes as decisões elas são baseadas em pouca reflexão, que geram realmente decisões superficiais, que não tem uma profundidade, não tem uma raiz, um alicerce muito grande, e aí qualquer ventinho vai acabar realmente colapsando aquela decisão, porque o alicerce dela não está profundo. Qual que é o alicerce da decisão? O porquê eu estou fazendo aquilo. Esse ponto, para mim, ele é, na minha opinião, ele é um dos mais ele é o mais importante. Porque se você não tem objetivo, eu sempre dou exemplo, é como se você estivesse dirigindo aqui na rodovia dos Bandeirantes, e alguém te pergunta, a gente vai parar para ir no banheiro? Você não sabe para onde você vai, você não sabe se você vai chegar daqui 5 minutos, daqui 5 dias. Você fala, não sei. Aí alguém te pergunta, será que a gente vai estar com fome até chegar? Eu não sei para onde eu estou indo. Você não sabe se tem posto de gasolina, você não sabe se tem trânsito, você não tem noção do destino. Vira um problema. E se você fizer uma analogia com um objetivo, as pessoas confundem. Existe uma confusão mental, no meu ponto de vista, onde as pessoas acabam se iludindo com o objetivo delas. O objetivo delas parece ser um. Então ela vira e fala assim, pensa do lado contrário de empreender, cancelar. Eu quero deixar de ser empreendedor para ser CLT. Então a pessoa tem um desejo, um sentimento, que na verdade ela acha que aquilo vai sanar os problemas dela. Por quê? Porque ela fala, eu só quero deixar de empreender e eu quero virar CLT. Mas o objetivo dela, na cabeça dela, é se tornar um CLT. Mas no fundo, o que ela não gosta mesmo, às vezes é da parte burocrática que a empresa traz. Às vezes ele não gosta de trabalhar de sábado e domingo. Então não adianta ele falar, eu quero virar CLT. Ele tem insegurança, né? A insegurança. Então ele não tem que falar assim, eu quero virar CLT. Não, eu quero algo que me traga segurança. Aí tá mais claro. Eu quero um trabalho que não me exija de trabalhar de final de semana. Opa, aí mais claro. A pessoa não, ela generaliza. Você generalizar o seu objetivo, você só confunde ele. Por isso que muitas vezes um diretor que nem você, veio do mundo corporativo, você tem muito mais clareza. Você vai desmembrando, você pega o seu grande desejo e vai desmembrando, até sentir exatamente a essência do seu desejo. Aí que vem o nosso famoso papo de gênios, método gênios, né? Se você encontrasse com um gênio, como você pediria o que você quer? Será que você sabe como pedir aquilo que você quer? Esse eu acho que é um ponto que as pessoas deveriam começar a olhar com mais carinho. Será que eu sei pedir o que eu quero? Será que eu quero realmente mudar de cidade ou eu estou fugindo de um relacionamento conturbado? Né?
Será que eu quero realmente mudar de país ou eu estou fugindo de alguma coisa aqui interna? Então, seja claro com você no seu sentimento que você vai ter um objetivo muito mais claro. A tomada de decisão vai vir com uma leveza muito, muito mais fácil, eu acredito. Eu também, Luiz. E talvez o Sérgio há de concordar, e você pode dar sua opinião, que assim, pelo menos lembrando da minha criação, lembrando da educação que eu tive, seja em escola pública, seja em escola privada, muita gente é doutrinado a executar, né? Então, seja o pai e a mãe fala, faça assim, faz assado, assim é bom, assim não é bom. Aí você chega na escola, faz isso, faz aquilo, que você vai ter recompensa A, recompensa B. E a gente vai executando. O protagonismo de fazer uma escolha ou tomar uma decisão, ele vai minando nesse processo, né? Então, é difícil encontrar incentivadores de escolha. Então, eu queria trazer agora para você, Sérgio, nesse processo de mentoria que você já trabalhou com mais de 400 pessoas. Você passou por empresários ou empreendedores que minam o protagonismo de seus colaboradores e eles projetam a responsabilidade da não ação ou da não proatividade justamente nessas pessoas por eles mesmos não estarem incentivando? Ah, maravilha. Só lembrando aí que já vou contar o da Petrobras, né? A galera... Tô deixando no final. Vamos deixar para o final. De propósito. Que esse tema em si, né, eu acho que ele possibilita muitos insights, muitas reflexões, porque foi a decisão mais difícil da minha vida, que, lembrando, demorou 2 anos para ser efetivada. Mas respondendo sua pergunta, Danilo, eu acredito piamente que a raiz de todos os males de pequenos e médios empresários é a centralização. E a centralização, ela, né, tá no cerne dela essa questão de trazer para a gente as decisões. E é uma decisão de trazer para mim as decisões, ou seja, eu estou centralizando e eu estou tirando poder, autonomia decisória dos meus colaboradores. E aí eu só me afundo, né, em trabalho e tiro das pessoas essa capacidade de decidir. E ao fazer isso, eu estou tirando delas a capacidade de aprender também. Então, vira um ciclo vicioso, porque se eu trouxe para mim a decisão, eu torno meu colaborador cada vez mais incompetente também, porque ele não está decidindo, ele sabe que a responsabilidade é minha, ele sabe que no final das contas vai parar aqui em mim mesmo. Então eu sou de uma linha muito de descentralizar, de empoderar, mas claro, com processo, com controle, com sistema, mas deixe as pessoas fazerem, porque toda grande obra, né, ela é fruto de um trabalho coletivo. Por que o Messi nunca tinha ganhado nenhuma Copa sendo o melhor do mundo? Por que o Neymar nunca ganhou? Por que o Cristiano Ronaldo nunca ganhou? A gente está falando de 3 dos melhores jogadores da história recente e que nunca tinham ganhado uma Copa, à exceção do Messi, que acabou de ganhar a última. Porque uma andorinha só não faz verão. Então você pode ser o melhor empresário, você pode saber decidir, mas se você não tiver gente que saiba decidir também, é fundamental. Por isso o método de vocês eu acho muito interessante, porque certamente empodera o empresário ou o profissional liberal, quem quer que seja, para tomar decisões e auxilia que ele auxilie outras pessoas na tomada de decisão. Porque quando você já caminhou, você sabe ajudar os outros a percorrerem o mesmo caminho. Isso vale para o relacionamento como um todo também, né, Luiz? Para relacionar, na verdade, não relacionamento. Então, um pai com um filho com um pai, todos os âmbitos. Então, isso não é só exercitado no âmbito corporativo e no âmbito dos negócios. Eu acredito que, de fato, é mais na família, na verdade. Então, por isso que lá atrás a pergunta, né, referente às decisões de quem tem mais esse músculo do corporativismo trabalhado, se reflete também dentro da própria casa. Por exemplo, eu sei que você é um cara viajado, né, Sérgio? Você, além de viajado, já experimentou diversas culturas de moradia, né? Exato. Quantas cidades você já morou? Eu já morei em 5 cidades do país. 5 cidades? 5 cidades, 4 estados. 4 estados, olha só. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Araraquara, no interior de São Paulo, Natal e agora em Indaiatuba. Que legal, temos pessoas muito viajadas na mesa aqui hoje. O Luiz já morou na Austrália também, né, Luiz? Já morei na Austrália, morei em São Paulo. Morei na Austrália em 2 lugares, em São Paulo, morei em Osasco também, morei em Belém do Pará. Saiu de casa muito cedo, Saí de casa com quase de 15 para 16 anos. E esse lado familiar que você fala, eu acho muito interessante porque a gente às vezes tem uma autonomia
né, uma postura de independência, ainda mais agora com essa geração internet, que tudo está mais próximo, né? Então você consegue falar com alguém por vídeo com mais facilidade. A gente nunca acha que a saudade vai apertar de vez. A gente não leva em consideração. O primeiro ponto que a gente leva em consideração normalmente é o lado financeiro. Depois vem um pouco da vaidade, né? E depois vem a família. E será que a família, no seu caso, Sérgio, até te perguntando mais diretamente, no seu caso, como que foi a participação da sua esposa durante essas tomadas de decisão? Ela foi sua parceira, a gente já falou disso agora há pouco, ela sempre está sendo sua parceira. E como que essa parceria foi construída? Como é que é? É muito interessante isso, porque no processo de tomada de decisão da Petrobras, né, para trazer um exemplo muito concreto, ela era contra no começo, né, muito, pela insegurança? Contra. Porque, na verdade, ela da segurança, ela admirava muito a empresa, ela sempre quis que eu fizesse parte, ela teve uma pessoa próxima da família dela que era tido como uma grande referência não era nem parente, mas era um vizinho próximo, e ele era da Petrobras, e ele era visto como uma pessoa muito bem sucedida por todos os familiares. Então, desde cedo, ela viu a Petrobras como um porto seguro. E aí trago para cá a mesa novamente aquela questão do protagonismo. Então, se eu tivesse ficado com isso, ela não me apoia nessa decisão, eu não teria saído. E o que aconteceu? Foi um processo de 2 anos, onde foi sendo tomada a decisão de maneira conjunta, e não que eu demorei 2 anos para convencer ela, mas quando eu tomei a decisão, né, é porque ela também já estava convencida, e em dado momento aí dessa linha do tempo, até mais do que eu. E você já tinha seus filhos naquele período? Como é que foi? Agora na saída da Petrobras? A saída da Petrobras foi agora, né? 1 mês. Aliás, menos de um mês. É recente? Que legal. Menos do que um mês. Achei que a gente já falou, sei lá, de 2 anos atrás. Não, tá mais fresquinho. gostoso porque o sabor tá na boca ainda. Não, tá fresquinho mesmo. O fel tá na garganta ainda. Ainda você tá com sentimento de saudade? Não tô com sentimento de saudade, não, mas eu confesso que nos primeiros dias, né, eu ficava falando com as pessoas que eu estava em paz com a decisão até ela ser efetivada, na verdade. Então, porque lá atrás eu comuniquei que eu sairia, eu peguei uma oportunidade de um programa de demissão voluntária incentivada, mas no dia que eu fiz a rescisão, no dia que assim, eu entendi que beleza, acabou, não tem mais volta, eu entrei num processo ali um pouco de tristeza. E juntou-se a isso a mudança para Indaiatuba, que foi assim, praticamente 2, 3 dias de diferença uma coisa da outra. São 2 mudanças grandes ali, né? Das mais relevantes da vida. E aí, só que o que eu percebi é o seguinte, né? Hoje, depois de ter conversado com pessoas que eu considero sábias também, não foi um arrependimento, não foi uma tristeza, foi um luto. Porque que tem que passar, não estava morrendo uma persona da minha existência, que é o Sérgio da Petrobras, o Sérgio executivo de grandes corporações. Aquele Sérgio, ele estava sendo sepultado naquele dia 5 de outubro. Lembro até a data. 5 de setembro. Eu e o Danilo, a gente estava conversando a semana passada, ou essa, não me lembro, sobre o apego. Lembrei disso agora, você acredita? Eu ia falar, mas por favor. Sobre o apego ao passado, né? Então, as pessoas, eu vejo muitas pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho, inclusive, que tem esse apego ao passado, né? Mas eu trabalho há 20 anos com isso, eu vou começar algo do zero, dá uma sensação que é do zero. Não vai, você tem 20 anos, você vai começar com 20 anos de experiência. Mas a gente vê muitas pessoas apegadas ao que já fez. Eu já construí isso aqui. E o apego não tem uma conotação negativa, né, Luiz? O apego é uma segurança, né? Uma segurança, é um espaço dentro de nós que está ali, está reservado, tem memórias, tem trajetória, tem história, tem aprendizado acima de tudo. Mas em algum momento, uma ruptura nisso faz bem também, né? Essa pessoa tem o que gera o medo, no meu ponto de vista, são 2 aspectos. O primeiro é o medo de deixar o passado, de deixar alguma coisa. E o segundo é o medo daquilo que vem. A gente vê muito em relacionamento. Então você ouve muito, o casal está casado lá há 20 anos, tem 2 filhos, os filhos já saíram de casa, já está tudo legal, tudo, entre aspas, ali mais independente. E aquela pessoa não está mais feliz com aquilo, ela não está mais satisfeita e ela quer sair daquele relacionamento. E ela não consegue, porque o primeiro ponto que ela faz, ela traz, mas eu tô casado há 20 anos, eu já conheço a família dele, ele já conhece minha família, a gente já sabe o problema um do outro, a qualidade um do outro, e
primeiro vem esse emaranhado de sentimento, depois vem o novo. Né? Daí eu vou fazer o quê? Vou morar onde? Como vai ser minha vida financeira? Como vai ser meu relacionamento com os meus filhos? Então você percebe que o medo da decisão, o medo de... Porque o sentimento é claro, aquela pessoa está com um sentimento de desconforto num relacionamento. Ela já sabe aquilo. Por que será que ela não consegue... Será que esse apego, será que esse luto, medo de viver o luto, por exemplo? Eu acredito que quando a gente tem dúvida na tomada de decisão é porque há incertezas. Essa é a premissa básica. Porque se eu só tiver certezas, é muito fácil eu comparar uma coisa da outra. A questão é que no cerne de uma decisão difícil de ser tomada, existem incertezas. Pegando o exemplo que vocês deram aí, a incerteza aí no caso será que a minha vida vai ser pior se eu separar? Assim, eu não estou feliz como está a vida agora, mas se eu separar, será que vai ser ainda pior? E aí você fica na dúvida se separa ou não, mesmo não estando feliz onde está. Então, acho que esse é algo que acontece. A incerteza de ser pior ainda. Não, com certeza. Lembra que a gente também conversou sobre o imediatismo? Sim. Será que não é também o imediatismo? A pessoa sabe que, por exemplo, que nem você saiu de um trabalho. Você vai viver um período conturbado entre sair do trabalho e também mudar de cidade. Você tem o seu e ainda a sua esposa para apoiar. Sua esposa tem o dela e o seu ainda para apoiar. Então vocês são parceiros. Aí o que a gente quer? A gente quer um atalho, a gente quer um imediatismo. A gente não quer estudar, que nem você foi estudar 5 anos de engenharia até se tornar engenheiro. A pessoa quer em 6 meses. Ela quer sair de um lugar, ela quer sair de uma cidade e ir para outra e se adaptar em 3 meses. Não vai. O problema é a gente, por isso que o real objetivo é esse. Em que momento, a gente brinca, né? Em que momento você muda? Eu mudei de país. Em que momento eu achei que eu não fosse sentir saudade da minha família? É muito óbvio. Então esse imediatismo trazendo de volta, quando a gente muda de cidade ou muda de país ou pede demissão, vai ter. Vai ter inclusive os períodos em que você vai... será que eu tomei a decisão certa? Mesmo sabendo que tomou. Mesmo que sabendo que tomou, porque você se questiona, se seu negócio que era paralelo, ou se o seu segundo plano, que agora é o primeiro, ele começa a voar, tomei a puta decisão. Nossa, sou o cara. Agora, se ele começa a dar uma paradinha, você fala, será que eu fiz a coisa certa? Então, mesmo estando claro, por isso que o alinhamento que a gente deve ter com a nossa expectativa propriamente dita, ele é essencial também. Se eu tenho alinhado a minha expectativa sabendo que eu vou correr determinado risco, ou não é nem determinado risco, eu vou viver determinado sentimento em determinado momento, se isso está claro e alinhado, aí vai que nem uma seda. Fácil passar, né? Como se fosse uma turbulência onde você já vislumbra, como o piloto muitas vezes nos avisa, né? Vamos passar por uma zona de turbulência. Ele já não está passando, mas ele sabe que vai passar e certamente isso fica mais fácil para o piloto e para os próprios passageiros que sabem que vai existir uma turbulência a poucos minutos ou segundos dali. Porque se a gente simplesmente passa pela turbulência sem ser avisado, isso certamente traz um medo maior, um desafio maior. Eu acho que é exatamente isso que o Luiz está trazendo, da gente já prever que vai ter turbulências. Mas, de fato, no final das contas mesmo, vai valer o resultado que você teve. Mas a expectativa... Porque, no fim, quando a gente toma uma decisão, é para melhorar. E aí eu acredito que se a gente conseguir o nosso destino mostrar que, por exemplo, trazendo para minha realidade, se eu tiver êxito e prosperar, todo mundo vai bater no meu ombro e vai falar gênio. Gênio, exatamente. Fantástico e tal. E Deus nos livre e guarde, se as coisas degringolarem e não forem como eu esperava, e enfim, obviamente, né, a decisão foi pautada, tem lastro, tem tudo, a gente vai voltar a falar disso aqui, do processo de tomada de decisão em si, que eu acho que é muito rico. Mas se desse tudo errado, as pessoas bateriam no meu ombro, ou nem bateriam, né? Falariam, colega, cara, viu que louco, largou tudo que ele tinha, olha como ele está agora. Então a gente tem que ter essa consciência também de que, como eu falei, numa decisão difícil é porque tem uma incerteza. Se tem uma incerteza, pode ir para A ou pode ir para B. E eu não vou dizer para vocês, não, eu estou prontíssimo para, se tudo der errado, eu vou dizer, mas estou em paz com o meu coração. Talvez eu não fique. E esse é um ponto importante, que a gente conversou aqui de turbulência, a gente falou de tomada de decisão complexa, né? No caso, uma decisão em si. E agora a dúvida. Eu sou, acho que o mais novo da mesa aqui, tenho 30 anos.
E não tão novo assim. Mas o ponto é que da geração que eu convivo e convivi, né, de pessoas um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu vejo que existe muito 880, né? Então, ou a pessoa nem toma a decisão, por quê? Porque é muito difícil, muito complexo, muito distante, ou a pessoa, se toma uma decisão, já quer ir para o sucesso através do imediatismo, como o Luiz colocou. Então, por exemplo, vou empreender. Não, mas só se for um negócio de alta escalabilidade e alta margem de lucro. Nem se abre ao meio termo, né? Ah, não, vou fazer uma faculdade, mas só se for para uma profissão muito bem remunerada, mesmo que estável. Ah, mas tem que ser, de fato, uma certeza muito grande. Agora eu trago aqui para a mesa. Gente, 2 anos para uma decisão é tempo. São 24 meses. Né, Sérgio? No caso do Luiz, a saída da DHL, quanto tempo que foi, Luiz? Deu entre tomar a decisão e sair, foram uns 7, 8 meses, né? 7, 8 meses. Não, entre tomar a decisão ou entre começar a cogitar a hipótese e sair? A decisão foi tomada em 4 meses. Entre o processo todo de pensar, me sentir desconfortável, levantar uma bandeirinha e falar, vou sair, 4 meses. Depois mais uns 6, 7 para realmente executar um processo, principalmente a parte financeira, né? Uma organização financeira aí. Perfeito. Então, com 1 ano praticamente. Um ano. E olha que curioso isso, porque, por exemplo, todos nós aqui temos filhos nessa mesa. E os nossos filhos, eles mudam de aplicativo no celular com o arrastar de um dedo. Então, sai de uma janela para outra, de um assunto para outro muito rápido. E isso é uma questão aqui da nossa geração, dos últimos 5 anos, né? Os filhos mais recentes, os jovens, eles conseguem mudar muito rápido, tudo muito acessível, tudo muito prático, tudo muito facilitado. Talvez até seria bem colocado dizer isso. Então, falar que 1 ou 2 anos uma decisão, eu enxergo muito distante da forma de pensar da atualidade do meu ponto de vista. Agora eu quero ouvir você, Sérgio. Você acredita que hoje essa juventude, vamos colocar assim, juventude, pessoas dos seus 10, 15, 20 anos, talvez um pouquinho mais, elas teriam essa resiliência de analisar o cenário, pensar nas opções, calibrar, encontrar o momento certo, ou você acha que a gente está indo por um momento do mundo, um momento de viver, onde as coisas são muito práticas e não são calibradas com tanta objetividade, com tanto critério dessa forma? Certamente, né, a tecnologia ela nos trouxe o lado negativo, que é esse imediatismo, essa comparação às vezes com o bastidor do outro sem conhecer o palco. Então, talvez uma pessoa me vê na internet e olha e fala, pô, ele tomou a decisão de sair, mas não sabe que foi 2 anos para tomar a decisão de sair. Entre cogitar a hipótese e efetivar a tomada de decisão foi 2 anos. Então, acho que sim, Danilo, muitas pessoas, e eu acredito que talvez não seja nem dessa época apenas, né? Talvez a gente tenta correlacionar com tecnologia, mas talvez tenha a ver muito mais com imaturidade e maturidade, e não com a geração em si. A gente, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que é maturidade, porque eu fico me colocando no lugar. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui fazer estágio numa empresa, aí a primeira coisa que eu queria saber era plano de carreira. Não, daí você faz assim, você fica 3 anos aqui, depois você fica 3 anos aqui, daí eu falava, o quê? 3 anos? Então, a minha ideia de curto prazo eram meses, semanas. Hoje, minha ideia de curto prazo são anos. Então, eu falo, nossa, em curto prazo eu quero trocar de carro, daqui uns 4, 5 anos. Naquela época, não, o curto prazo eram meses, tipo, 4, 5 anos era uma vida, né? E era proporcional. Então, eu acho que vai para esse lado mais da idade e não da época, né? Mais da maturidade. Porque também tem jovens maduros e adultos imaturos. Com certeza. Não, eu digo isso também porque, por exemplo, não sou da geração FGTS, né? E por escolha de empreendedorismo também, principalmente. O que é escolha? O que é a geração FGTS? O que é o FGTS por si? O FGTS por si é você criar um plano, certo? Para você ter o quê no futuro? Um dinheiro, uma garantia. Exatamente. Então, chegam por aplicativos de bancos digitais, notificações push a todo momento. Agora, um exemplo. Antecipe 10 anos do seu fundo de garantia, 5 anos e passe o final de ano com tudo. Então, olha o tipo de apelo que nós vivemos hoje em dia. Certo ou errado? Aí depende da ótica de cada um. Mas é um apelo que você compra o futuro com o seu imediatismo do presente. O que os dois pensam a respeito disso? Porque esse tipo de decisão, vamos colocar 10 anos atrás, seria mais difícil alguém chegar e falar isso pra você? Pra mim seria. Era uma coisa... É diferente, mas eu vejo que eu hoje aprendi
com a idade, com o tempo, com as, né, as porradas que a gente leva da vida, que você curtir e surfar o caminho, o trajeto, ele é maravilhoso. E daí você vai tirando cada vez mais, recuando mais o imediatismo. Então, se você só tem prazer, então você vai fazer uma viagem para o litoral. Se o seu prazer só está sentar na barraquinha lá e comer uma porção de camarão, ele está errado. Ele tem que iniciar aqui quando você está fazendo a mala. Aí você vai abastecer o carro, calibrar o pneu, você vai pegar a estrada, você vai parar no meio de uma lanchonete no meio da estrada. Esse prazer tudo faz parte da atividade. Aí você encurta, você tira um pouco. Se você só coloca o prazer no resultado final, que é o imediatismo, esse para mim tá o problema. Então a pessoa pensar que ela quer só um diploma, ou ela quer só uma mudança, esquecer que ela vai ter que estudar 4 anos durante esse período e ela colocar aquilo como um peso nas costas, isso realmente se torna cansativo. Agora, se ela imaginar, assim como a gente, depois de vários anos, a gente conta, pô, minha época de faculdade era muito legal, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, tem uma vez que você tem histórias para contar. E por que é gostoso contar na época que passou? Por que você não surfa ela ali naquele momento? Eu acho aí você quebra um pouco desse paradigma aí de querer as coisas a curto prazo, porque você vai perceber que não tem prazo, é aquilo ali, é um momento. Tem esse jeito de ver. E tem também, Luiz, na minha concepção, assim, eu costumo dizer que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, outro jeito de ver isso também é a questão do pagar o preço, na minha opinião. Mesmo não curtindo tanto a viagem, o trajeto, entender o seguinte, bom, se eu quero estar na praia, eu preciso pagar o preço de viajar, mesmo não gostando. Por exemplo, né, a gente está para fazer uma viagem internacional agora e a gente não gosta de ficar horas no voo. Então eu não vou dizer para você que eu gosto do avião, por mais que tenha uns lanchinhos lá, né, no internacional, mas vai pagar o preço, que é legal, mas eu sei que é um preço que eu preciso pagar para chegar até lá. E aí não é que eu vou resmungando ao longo da viagem, porque eu sei que, puxa, isso aqui está dentro do pacote. Tá cai no alinhamento de expectativa, né? Exatamente. E no avião da sua vida, Sérgio, qual que é o destino nesse momento? Uau, que pergunta. Filosofou agora, hein? Essa foi, né? Eu tenho 3 grandes projetos, né, tocando. Um é a Vox to You, legal. O outro é o Maester, o outro é um outro projeto relacionado à própria Vox, mais uma variação do modelo atual que eu estou. E muita gente, assim, às vezes me pergunta, e aí e tal. E aí entra no lance do processo decisório, né, onde eu tô, qual que é a minha decisão agora? É não tomar decisão, é avançar com todas as frentes. Assim como eu não precisei tomar a decisão de sair da Petrobras há 2 anos atrás. Né? Eu quis tomar a decisão 2 anos após ter considerado essa hipótese. Então, hoje eu tenho tocado esses 3 projetos. Então, hoje, para mim, o empreendedorismo é algo que eu gosto muito. Ele traz, por si, uma coisa que com o autoconhecimento eu entendi que é um valor pessoal meu, que é liberdade. Então, a liberdade decisória, isso é muito importante para mim. Então, eu tenho a clareza de que meu caminho é empreendedorismo. E enquanto eu puder tocar os projetos que eu estou tocando de maneira paralela, eu vou tocar e quero me divertir ao longo do processo disso, né? Porque empreendendo eu vejo claramente isso, Luiz, que não tem um destino final, assim, é o processo. Não tem um monte de dinheiro que eu falo, não, aí quando eu tiver esse monte de dinheiro eu paro ou eu vou ser feliz e vou curtir. É uma clareza muito grande, cara, eu preciso me divertir aqui, né? Não é quando eu tiver 150 mil seguidores, quando eu tiver 1000 mentorados, eu tenho que ir me divertindo. Isso é incrível, porque... E sabendo que não vai ser só diversão. Não vai ser só diversão. Exatamente. Claro. A alegria é diferente de felicidade, no caso, né? Você vai ser alegre, mas no fim o objetivo é ser feliz. E o objetivo, assim, honestamente, de todo o nosso papo aqui, de toda essa trajetória, é a felicidade. Porque falar de sucesso é uma coisa muito gostosa e tem muita gente falando. Agora, falar de felicidade é mais complexo, né? Porque envolve... O que é felicidade para cada pessoa, né? Então, a felicidade, ela está dentro da ótica do indivíduo. E isso é maravilhoso, porque é o protagonismo, como você bem colocou, né, Sérgio? Então, vamos lá. O que é felicidade para vocês? Olha, para mim, Danilo, eu tenho muito da veia, como você comentou, como o Luiz já comentou em outro aspecto, que é também a questão da liberdade. Mas, para mim, no meu ponto de vista, a liberdade, ela está correlacionada com alguns pontos também. Então, para aceitar a liberdade
em um mundo onde tem um preço, existe planejamento em conjunto, né? Então, eu posso decidir ser feliz sem ter casa, morando embaixo da ponte, sem ter responsabilidade nenhuma? Posso, com certeza. Mas não é o aspecto do Danilo. Então, para mim, felicidade, ela tá relacionada a ter um pouco de qualidade de vida. Isso envolve dinheiro. E se envolve dinheiro, envolve algumas decisões de trabalho, envolve deixar e abrir mão de formatos de tempo para poder estar aqui, por exemplo, nesse podcast gravando. Vou te provocar. Provoque. Com mais objetividade, o que é felicidade para você? Felicidade é acordar todos os dias e falar, hoje eu vou fazer algo que eu gosto, para mim. E você, Luiz? Esse assunto... Já que tá provocado a pauta. Esse assunto, para mim, eu ficaria aqui mais 2 horas. Mas para mim, eu não tenho dúvida. Para mim, felicidade é um estado de espírito. Eu já estive financeiramente muito melhor do que hoje, mas não era tão feliz quanto eu sou hoje. Então, tá relacionado à saúde, à família, a relacionamento amoroso, a trabalho, né? Tudo isso tá... Eu acho que sim, mas pelo estado de espírito. Então, para mim, todos esses fatores externos que eu mencionei, eles potencializam minha felicidade. Se o meu estado de espírito, se eu estou bem e ganho na Mega Sena, pô, legal. Se eu estou com uma doença terminal e ganho na Mega Sena, nada adianta. Se eu chego em casa e minha mulher está com outra pessoa e eu ganho na Mega Sena, nada adianta. Se eu estou muito feliz no meu casamento e ganho na Mega Sena, potencializa. Então, para mim, felicidade é um estado de espírito. E o fator externo, seja ele, né, material, seja ele qualquer outra coisa, ele tende a potencializar aquele estado de espírito. Muito bem colocado, genial de fato. E você, Sérgio? O que é felicidade? Eu acho que nessa linha eu resumiria talvez uma palavra mais simples e comum: bem-estar. Quando você está bem, na minha opinião, você tá feliz. Um estado onde você não quer estar em outro lugar, você não quer necessariamente alterar o curso das coisas ou a realidade. Você está bem. Sabe, você tá comendo, seja o que for, ou você tá debaixo da ponte que seja, mas você olha e fala assim, cara, eu tô bem, eu tô feliz, sabe, eu tô grato, tô completamente grato, eu não quero transformar as coisas num sentido de insatisfação e querer mudar a realidade, porque todos nós queremos transformar a nossa vida, todos nós queremos isso, mas... Eu acho que a premissa para você querer mudar a vida, mas estar feliz, é você estar extremamente grato com o que você tem. Eu acho que para mim isso é felicidade, é um estado de bem-estar. Até arrepia. A gente passa por períodos desse, que é muito interessante. A gente estava conversando também sobre... Às vezes você passa por uma situação e você fica meio pé da vida. E às vezes você passa pela mesma situação e não fica. Por quê? Porque sua gratidão está ali exacerbada, né? Seu estado de espírito está muito bacana, seu lado emocional está equilibrado. Então você toma uma fechada no trânsito e fica pé da vida, num outro momento, no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo carro, você toma uma e fala, passa. Ou você nem fala nada, simplesmente vai embora. E por que essa diferença tão grande? Não, porque eu não gosto de tomar fechada. Mas você tomou ali, ninguém gosta. Mas por que em um determinado momento a chuva te traz mais, tá chovendo, e às vezes fala, olha que delícia, que chuva, por conta de você, daquilo que você está sentindo naquele momento, a forma que você sente aquilo que vai dizer. Então o fator externo, ele é totalmente desprezível, porque se está chovendo e você está na praia correndo, que delícia, né? Uma chuva para refrescar. Agora se você está, sei lá, numa festa de casamento externa, e fala, começou a chover, que problema. Então, como você... A chuva não é o problema, é a situação que você está. É a forma que você encara aquilo. Né? Então, eu vejo muito eu adoro esse tema felicidade, porque não tem certo e errado. Não tem, para algumas pessoas o fator dinheiro traz, que nem a gente falou, dinheiro traz felicidade, ou coisa do tipo. Para outras, não. Aí outro fala, mas ele fala que não traz porque ele tem. Outro fala, ele, né? Acho que a gente simplifica essa reflexão, esse pensamento assim, a mente, ela pode fazer do inferno um paraíso e ela pode fazer do paraíso um inferno. Com certeza. A depender única e exclusivamente na sua mente. Nesse momento, talvez tenha um morador de rua recebendo um pão de alguém que está passando lá, um pão de 2, 3 dias, e essa pessoa está assim, Deus é bom demais comigo, acabei de ganhar um pão. E nesse exato momento, tem pessoas ricas em mansões, deprimidas, se suicidando e estando num lugar completamente diferente ali do morador de rua, né? Então, a mente ela é muito
incrível e tem um potencial muito além do que a gente imagina que tem. Por isso, conversar sobre ela, melhorar ela, ter esse centro emocional, esse equilíbrio emocional, cultivar isso dia após dia, é uma das coisas que a gente mais deveria fazer. No entanto, talvez a gente, inclusive nós três, talvez, por hipótese, falo por mim pelo menos, estão investindo menos tempo do que deveria. Com certeza. Cuidando da mente. Com certeza. E ela é tão complexa, olhando de fora, que a gente só descomplica puxando para dentro, né? Fazendo uma introspecção, uma autorreflexão. Sérgio, o papo tá maravilhoso, só que o tempo ele é sempre um vilão no podcast. Eu até tava olhando aqui o relógio, tava... Esse é o grande desafio, né? Vamos pedir pro Gênio um pouco mais de tempo da próxima vez. Vamos. Mas eu queria terminar com uma pergunta agora, bem pessoal. Se o Sérgio de hoje se encontrasse com o Sérgio lá no comecinho, qual direcionamento ele daria? Qual dica, qual conselho ele daria para talvez tornar essa trajetória um pouquinho diferente? Eu não faria a trajetória diferente, porque eu estou feliz com o rumo que a vida tomou e não sei se outros rumos poderiam ser melhores ou piores. Então, de verdade, eu falaria para ele, cara, continue, tenha paciência, que foi algo que eu tive ao longo da minha história, da minha jornada. Eu nunca fiz mudanças muito bruscas e prematuras, né? Sempre esperei o processo de tomada de decisão da Petrobras, os 2 anos lá, né? Teve terapia para tomar decisão, teve balanço emocional, prós, contras, muita reflexão, muita paciência. Então, o conselho que eu daria para o Sérgio, que eu daria para o meu filho ao longo da vida é: ousadia e prudência não são antagônicas. Você pode ter as duas coisas, ser extremamente prudente e ter ousadia, e foi o caminho que eu procurei fazer até hoje e quero continuar fazendo. Muita ousadia nos planos, mas com uma extrema prudência para que, caso os planos não saiam como eu espero, nada de grande mal acontecerá, porque tem muita prudência lastreando essa ousadia. Muito bom. Luiz, talvez muita ousadia nos sonhos e muita prudência nas decisões, ou não? Então, eu iria para um lado próximo, mas a leveza, né? Seja leve, né? Eu falaria para mim, né? O Luiz de 20 anos atrás, né? Seja mais leve, viva de forma leve e pode errar, não tem problema. Eu deixo isso bem claro, né? Até com as pessoas com quem eu trabalhava, com meu filho. Você pode errar, não tem problema. Vão ter consequências, ninguém está falando isso. Mas erre, né? Não tem problema, seja leve. Eu acho que daí a vida acaba sendo um pouco mais leve. Mais leve. Concordo demais. Fechamos com chave de ouro, então. E você, Danilo? Aproveitando aqui, né, Sérgio? Por favor. Vocês estão me colocando em xeque aqui o momento todo, né? O Danilo de 20 anos atrás. Olhando pro Danilo de 29 anos, brincadeira. Olhando pro Danilo do passado, eu acredito que seja mais protagonista. Acredite mais no seu próprio potencial. Não ouça tanto as opiniões, apenas coloque um filtro para que isso aflore mais. Era isso que eu falaria para mim no passado. Legal. É extremamente importante esse conselho, porque muita gente realmente se coloca no papel de coadjuvante, né? A todo momento, escuta demais, né? E quando deveria ouvir também o coração, a própria mente, acreditar mais em si. Porque quando você está confiante, você consegue fazer coisas muito melhores. Com certeza. Sérgio, muito obrigado pelo seu tempo. Você comentou que vai viajar, então uma ótima viagem para você, para sua família. Obrigado vocês. Continuem ajudando as pessoas a tomada de decisão, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é saber quais são as coisas importantes da vida. E isso é decisão. Qual é a coisa mais importante da vida para você? Porque não existe uma coisa, genericamente falando, que seja a mais importante da vida. Nem quando se fala muitas vezes em saúde, porque talvez a saúde do seu filho é mais importante do que a sua saúde. Sem dúvida. Então, né, esse trabalho de vocês é incrível, né? Nos processos de tomada de decisão que eu vou tomar, com certeza eu vou me apoiar muito aí no material de vocês também. E fica a dica para quem está acompanhando aí o podcast e precisa de uma decisão importante, busque conselheiros, né, bíblico, até da multiplicidade, né, a sabedoria na multiplicidade de conselheiros. Então, quanto mais a gente puder se cercar de metodologias, opiniões, melhor. E o Google, o ChatGPT, na minha opinião, nunca vai ter uma coisa que o ser humano tem,
que é sabedoria, que é diferente de informação, e esse olhar Muito só diferente. humano vai trazer. Com certeza. Legal. Luiz, obrigado novamente por mais esse papo. Obrigado. Foi genial mais uma vez. Foi genial, foi gostoso, foi muito prazeroso. Pra quem quer continuar acompanhando o Sérgio, é @Sérgio de Paula, né? Isso aí. @Danilo Bezerra Outside e @Luiz Balda. Ou Arroba. aqui no canal pode acompanhar próximos conteúdos, né? Sempre vai ter muito conteúdo sobre decisão, sobre mudança, sobre guinada, sobre recalcular a rota de forma gostosa e tranquila. Sem dúvida. Gente, obrigado pela atenção de todo mundo. Nos vemos aí num próximo episódio. Pare e pense.